Na verdade, a Netza, o foco dela é eventos. A gente usa a Martech porque a gente tem muita força em tecnologia dentro dos nossos eventos, então é aí que isso é a união, né, do marketing com a tecnologia. Então, a Netza começou há 25 anos atrás, agora em março vamos fazer 25 anos, e assim começou. A gente começou o nosso primeiro cliente, foi a McLaren na Fórmula 1. Nossa, já começaram bem, já começaram acelerando. Exatamente. Mas como é um cliente muito importante, porque muito fiel, nos levou, né, para vários lugares, mas mais importante do que isso, a preocupação com a qualidade, que sempre foi uma coisa que a gente teve muito atento. Então, eu acho que isso foi um pouco de drive desde o começo, né? Claro. Só nós dois, etc. Aí o negócio andou bastante. A sua formação é nessa área? Não, nós dois somos administradores de empresas. Então, isso é uma coisa também diferente no mercado, porque normalmente as pessoas são publicitárias ou já fizeram marketing e tal. Eu, morando nos Estados Unidos, eu fiz uma especialização, né, em marketing, mas a nossa formação é administração de empresas. E marketing é uma das coisas, o meu background é marketing, então eu sempre puxo a sardinha. Mas, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos-chave. Como é que você sabe com quem você se comunica, o que você comunica e como, né? Exatamente. Então, é isso, sem contar todo o elemento estratégico de para onde vamos e quem somos. Então, eu brinco que é quase a parte filosófica da administração. Exatamente. Por isso tem a ver, claro. Mas não é uma parte criativa. Que aí todo mundo falou, a maioria dos nossos, enfim, concorrentes, as agências do mercado, eram formadas por um criativo, pelo menos, né? Claro, tem aquele elemento mais e a gente nunca teve. A gente nunca teve nem sócio, nem nada criativo. Sempre só nós dois. Mas a gente tem bastante gente boa. Então isso acho que não peca em nenhum lugar. E aqui eu faço uma mini pausa, porque toda vez que a gente pega alguém que tem sócio, a gente para nesse ponto para poder discutir como é que é a relação de vocês, desde o começo deu certo, o que é ter sócio e principalmente um sócio que é da família. Eu sempre falo que quem tem sócio tem chefe, né? Eu sempre uso essa frase. Mas a gente sempre se deu muito bem. Eu acho que uma das coisas mais importantes em uma sociedade, para mim, são os valores. E a gente tem valores bem iguais. Que legal. Embora a gente seja muito diferente. Mas isso vem da família, essa questão dos valores, ou realmente... Sim, o valor familiar. A minha mãe é uma pessoa muito forte, presente na nossa vida, muito forte. E ela colocou esses valores bem fortes nos dois. Então, eu acho que a gente... em nenhum momento isso é questionado. Então, é uma coisa que a gente... Não existe uma diferença de pensamento nesse lado. Embora a gente... seja muito diferente e que acho que complementa a relação, mas os valores são os mesmos. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque isso inclusive dá margem, né? Ou seja, dá origem à cultura dessa empresa. Então é bem legal que esses valores sejam similares, até para que eles possam permear, né? Tudo aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês se propõem a oferecer para o mercado. Mas legal, então aí surgiu essa ideia... Surgiu a McLaren, a parceria estava dando certo, e quais foram os passos aí seguintes? Aí outros clientes começaram a vir, o negócio começou a crescer, a gente começou a contratar pessoas, sempre muito presente na operação, né, do negócio, porque a gente queria impor isso que a gente chama de DNA, né, que é esse valor que as pessoas tinham que ter, não conseguiam chegar, e muitos que ficaram, que a gente fica com pessoas por muito tempo, isso a gente tem bastante orgulho de estar com pessoas, que ter pessoas no time há bastante tempo, então são pessoas que acabam pegando até o nosso jeito, né, de trabalhar. E os clientes foram vindo, as coisas foram caminhando, a gente começou a agregar outras disciplinas e ferramentas do marketing, então incentivo, promoção vieram logo em seguida, e mais ou menos há 10 anos atrás, a gente criou um ecossistema,
né? A gente se tornou um ecossistema. Nossa, mas como assim? Né? Você de agência Então, foi para assim? ecossistema? Exatamente. Isso, me conta. É um ecossistema de marketing focado em inovação, tecnologia e ESG. Por quê? Porque a gente começou a agregar outras capacidades dentro do ecossistema. Então, a gente tem hoje produção de conteúdo próprio, a gente tem marketing digital, dados, CRM, a parte do marketing ESG também dentro do ecossistema. Então, são várias unidades de negócio que orbitam o mesmo espaço, fazem negócios juntos ou separados, mas... Então, é uma eu não sei se eu chamaria de agência mais, né? Porque não é mais uma agência. Já virou É um hub de soluções de marketing para os clientes. Entendi. Que não necessariamente vocês têm responsabilidade sobre todos eles. Eles têm um elemento tem uma diversidade, inclusive, de fornecedores, tudo Exatamente. Isso. Então, vocês administram, vocês oferecem. É um marketplace ali de um marketing 360, se eu puder colocar dessa forma. Sim, faz sentido. Bem genericamente é isso. Isso. A gente chama de ecossistema porque é isso. É uma fase de parceria, né? Tem alguns que trabalham com outras agências, alguns que têm clientes que são comuns, outros não. Então, realmente... O nosso foco ali é ser um ganha-ganha para o cliente, onde ele encontre no ecossistema uma solução completa e aí ele vai ganhar aquilo que ele tem de mais precioso na vida dele, né? Que é o tempo. Exato. A gente não compra nem um segundo a mais do nosso tempo. Eu estou tentando, mas não vou te falar que não deu certo ainda. Não vai acontecer. Não vai. Não. Poxa. Mas que coisa legal, que ideia legal essa. Então... Como é que vocês, e agora falando do meu assunto número 2, parcerias, como é que vocês selecionam esses parceiros e trazem para o Hub? Em que momento vocês validam? Porque, novamente, apesar da formação em marketing, eu muito cedo fui parar no corporativo e virei o cliente, né? O cara do outro lado que ficava batendo na porta falando, tá atrasada a peça, cadê o evento, etc. E eu acho muito interessante, até já comentei isso uma outra vez, como era difícil você ter, nós como executivos do outro lado, muitas vezes tínhamos não só que selecionar, como administrar esses fornecedores. Exato. Né? Então tem um pouco da mistura ali do pessoal de compras com toda a galera do marketing, e isso a gente meio aprendia pela experiência, né? As coisas iam meio que dando certo ou não. Sim. No seu caso, é quase como se você fizesse essa seleção prévia e me ajudasse. Exatamente. E a solução mesmo. Exato. E ao fazer isso, você de alguma maneira vivenciou o que as capabilities, as capacidades dessas pessoas para poder me trazer o que há de melhor. Sim. Como é que vocês fazem isso? Não sendo cliente, não passando pela... Olha, foi muito orgânico. Muitos fracassos, né, que eu acho que são super comemorados também, porque acho que nenhum empresário, nenhum empreendedor consegue ter sucesso sem ter o fracasso. Então, muitas faliram, muitas não deram certo, algumas que a gente... Então, é a tentativa e erro realmente, né? A gente encontra no mercado, a gente às vezes namora por um tempo, antes de convidar para fazer parte. Faz uma parceria, trabalha um projeto um pouco menor e vai sentindo. Você vai sentindo, né? Essa coisa funciona. Mas é uma coisa que não tem uma receita de bolo. Tá. Infelizmente, não tem. É uma coisa que cada um é de uma maneira um pouco particular. Claro. Entendeu? E essa é uma outra questão muito interessante, né? Falando até em diversidade, a gente já vai falar dos ODS. Mas cada parceiro, não só ele tem características próprias e talentos próprios, mas eles em si também são mini organizações com culturas próprias, etc. Então você imagina que você está lidando ali, muitas vezes não necessariamente com o dono, mas às vezes até com alguém do time, e cada um deles tem uma formatação.
Exatamente. Eu costumo dizer que cada um é dono da sua unidade. Perfeito. E ele tem que ter esse perfil de dono. Todas as dores de dono, a gente atua muito consultivamente, muito próximo, mas também como investidor. Uhum. Então a gente cobra. A gente é o cliente interno que vai fazer aquela... que às vezes tá bom até para o cliente, para a gente não tá, a gente vai cobrar. Então, a busca pela aquela excelência que eu te falei lá atrás, que a gente aprendeu desde o dia 1, ela é constante. E a gente quer dar isso para os nossos clientes. Então, a otimização do tempo dele, que ele não tem que gerenciar um monte de coisa, aquilo lá tem que acontecer ali, a comunicação tem que acontecer, as pessoas têm que cumprir os prazos, tem que fazer o melhor pelo cliente, entender os prazos dele interno, que às vezes eles têm prazos gigantes internos, que não é porque ele não quer responder no dia seguinte, é porque ele não pode, não... Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, além do tempo, é a qualidade dentro de um só lugar. Perfeito. Então, porque é o nome de vocês. É o nome da gente. É a experiência de 25 anos que a gente está colocando na mesa e garantindo que aquilo vai ser entregue daquela forma. Então, se, por exemplo, eu... como cliente, te passo um briefing e tenho ali alguma coisa que eu estou precisando fazer acontecer, você mapeia, entende e meio que analisa quais desses stakeholders, dessas unidades de negócio você vai lançar mão, como é que elas vão trabalhar juntos e como é que essa entrega aconteceria, e meio que supervisiona tudo isso. Não, elas mesmas entendem quais são as unidades que elas vão plugar para aquele briefing acontecer. Então, eu vou plugar essa que tem essa capacidade, eu lembro que ela fez isso. Então, a comunicação é muito, a gente promove encontros mensais, eles têm as trocas, a gente é um open space, então as pessoas conseguem trocar muito, entender o que está acontecendo, quais são as pegadas, quais as dificuldades, quais são as fortalezas, enfim, e conseguem trazer isso para o melhor para atender aquele briefing. Que legal. Não, tô achando isso super interessante, assim, vivendo e aprendendo, né? Eu também tenho uma estradazinha aí, e esse é um modelo que realmente eu não tive a oportunidade de trabalhar, e é uma pena, porque eu acho que ele deve funcionar eu acho que ele é o futuro do que a gente precisa, né? As empresas estão cada vez menores em termos de quantidade de pessoas, com necessidades mais rápidas, com né, o telefone, a rapidez, a ansiedade do povo, enfim, em geral, a gente está com menos tempo. E às vezes a gente precisa entregar as coisas. Então, a agilidade, ela é um fator, e não pecar na qualidade. Então, esse é um formato que de falar bem o futuro. Não é fácil. Não, eu tenho certeza, a gente vai falar disso. Uma coisa que me chama a atenção é que toda vez que você junta um grupo diverso, aquilo obviamente gera uma troca. Super. E nessa troca a gente gera conhecimento e crescimento mútuo, né? Sim. Então, existe a questão da dor do empreender, né? Que a gente fala, e a solidão do empreender, né? Então, muitas vezes você é uma agência, você está ali, é meio que você com teu sócio segurando todas as barras, isso não é fácil. Então, quando você tem um ecossistema, essa troca ela é mais clara, ela funciona de uma maneira talvez mais... esse engajamento ajuda, né? Diminui uma mentoria constante, né? A nossa porta está sempre aberta, a gente está sempre disponível 24/7 para que essa dor seja mais fácil de resolver, que a gente juntos consiga chegar numa solução que seja menos dolorosa para todos. Então a gente consegue fazer isso com uma certa, não vou te dizer que é fácil. A gente não é como investidor anjo que fez de fora. A gente é presente. Que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Então, a gente trabalha no dia a dia. A gente senta para achar soluções junto. Então, é uma coisa bem participativa, realmente.